alguns anos atrás, gente, agora que você falou, eu lembrei de um episódio, assim, a gente apareceu, isso foi um momento muito legal para nossa carreira. A gente apareceu na Globo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu assisti. Assistiu? Assisti. Assim, deu um orgulho de ver a gente falando sobre Pilates e tal. E daí, na ocasião, apareceu lá, assim, no meio da reportagem, sei lá, acho que faz uns 4, 5 anos, que a empresa faturava mais que 1 milhão. E as Nossa. pessoas começaram assim, nossa, elas estão ricas. Até internamente a gente via de dentro do time, assim, falava assim, nossa, mas se elas faturaram mais de 1 milhão e eu tô ganhando só isso. É uma distorção da Muito coisa, porque, grande. gente, uma empresa que fatura 1 milhão, e aí? O que é o Então, produto dela? Quantas pessoas estão mas por aí é trás? que tá. As pessoas não encaram seus negócios como pequenas empresas. Elas não encaram que você ter ali uma sala e você fazer todo esse processo, elas não enxergam, elas enxergam assim, eu tenho aqui, eu dou aula aqui nesse espaço, eu dou atendimento aqui, elas não enxergam. A partir do momento que você decide investir numa sala, você vai trabalhar sozinha, você vai ter que fazer todo aquele processo. Você acabou de criar uma pequena empresa. É pequena, uma micro? Sim. Mas E qual o é. potencial E dessa qual o empresa, né? potencial Vamos sentar e dela? fazer conta agora? É, Vou elas não trabalhar enxergam, eles tantas não horas por enxergam. dia, posso faturar tanto, tenho essa margem, vou fazer isso, aquilo, posso investir, posso contratar uma recepção, vou contratar um marketing, vou contratar a limpeza ou eu vou fazer? Exato. Tem um monte de coisa por Nossa, trás. e aí elas não. Não, eu tô falando muito elas, porque a maior. Acho que é 99%, Mulher. né? É mulher, sem dúvida. Elas não enxergam isso. E aí, quando a gente fala de um faturamento mais alto, as pessoas acham que. Nossa, mas é muito. Não, mas a questão é o quanto que você tem que fazer a roda girar para chegar nesse faturamento, qual que é a despesa, qual é o custo, qual é o caixa que fica para futuros investimentos imprevistos e qual é o olerite das donas, das sócias ali e o que sobra ali de lucratividade. É uma conta, quando você vai fatiar, né, as pessoas se surpreendem muito, ainda mais agora que tem essas coisas também. Depois a gente vai entrar no papo da internet, mas que os números estão ficando grandes, né? Isso dá uma sensação das pessoas de nossa, elas estão milionárias, elas estão muito ricas. Mas não, gente, na verdade é um planejamento. Sim. Tudo é um planejamento. Não é sorte, porque, olha só, a gente tá lá desde 2001 contando a sua história. A gente passou ali por 2010. Aí tem toda essa carreira para chegar agora em 2022. Mas o Pequenas Empresas, Grande Negócio faz o quê? Uns 5 anos? 6 anos? Eu acho que sim. Faz entre 5 e 6 anos que a gente fez. Foi logo que a gente comprou a unidade de Perdizes, que daí foi a nossa segunda unidade. Aprendemos pra caramba. Foi uma unidade que a gente virou bandeira. Existia uma marca, existia uma cultura lá dentro. Compramos e viramos. Aprendemos pra caramba. E acho que é mais ou menos isso, sim. Foi próximo a um período que a gente fez também nós internamente contratamos uma consultoria que ajudou a gente a entender melhor, assim. Chamava Consultoria 360 Graus. Então, RH, financeiro, departamento pessoal, marketing, comercial, departamento técnico. E a gente foi etapa por etapa da empresa tentando profissionalizar. E daí uma coisa que eu digo assim, não importa qual é a sua formação de base, se você resolve pôr as caras assim no mundo, você tem que se aperfeiçoar. Não aprendi isso na faculdade. Ninguém aprendeu. Então você precisa ir estudar e... Eu ia entrar exatamente nisso, Gê. Como que vocês procuraram as pessoas para ajudar vocês nesse processo, nessa parte de gestão, de administração, essa parte dos bastidores? Eu acho que a gente passou por 3 etapas bem importantes dentro da TC Pilates. A primeira foi ir para o Sebrae, e o Sebrae deu um super... A gente, é cria do Sebrae. Quase todos os cursos que tem lá eu já fiz. O que mais... eu acho que foi mais importante foi o Empretec, na época que eu fiz. Daí, logo depois... Eu fui meio que pressionando a Vivi para fazer. Quando ela fez, ela entendeu o que eu estava querendo dizer. Porque também, às vezes, se você tem uma sociedade e um puxa para um lado e o outro para o outro, é ruim, né? Você não consegue entrar no mesmo carro e ir na estrada ali, todo mundo junto. Cada um está pensando de um jeito. E daí, o Empretec
ajudou a gente a entender assim, onde é que estavam as nossas fraquezas, onde é que eram nossas fortalezas e o que precisava arrumar de dentro ali da casa. Então isso foi importante. Logo depois a gente foi para a segunda unidade. Depois disso a gente fez uma consultoria onde a gente foi se especializar em gestão mesmo. Então vamos olhar como uma gestora, e foi por isso que a gente também, quando você nos procurou, a gente se sentiu apta para vamos conversar com a Fê, vamos ajudar ela a estruturar a metodologia, dando o nosso ponto de vista, que não é nem melhor nem pior, mas usando as nossas experiências. E há um tempo atrás, que foi por último, a gente contratou uma empresa para... A gente queria tirar a dúvida se o Pilates pode ser franqueável, se a gente poderia transformar nossa marca numa marca para franquear. E mesmo nos achando super especialistas, quando você vai a fundo mesmo e você destrincha todos os números, a gente descobriu muitas coisas do nosso negócio, a gente teve que se aprofundar mais, entender melhor de números. Então, quanto custa, para quem está ouvindo a gente, né? Quanto custa uma máquina vazia que deveria ter um aluno e não tem? Uma turma que tem 1 ou 2 alunos, no horário do almoço que não tem tanto movimento, é melhor deixar aberto ou fechado? Tem uma pessoa na recepção que faça 8 horas por dia, é melhor ou é melhor ter 2 pessoas e você ter recepção o dia todo com alguém atendendo o telefone? Então a gente mergulhou muito mais fundo, aprendemos muito dentro do processo de franchising lá da marca e não franqueamos. A princípio íamos franquear, mas hoje em dia a gente sabe qual o custo disso, o quanto precisa de energia que eu falo assim, de trabalho, tá? De força de trabalho, tudo isso. E é um projeto que voltou para a gaveta, assim. Mas isso foi muito importante para a gente, assim. Então, foi doloroso, não vou dizer que é simples, porque às vezes você leva o seu negócio do coração lindo e maravilhoso, e quando você entra numa mesa com 10 pessoas e todo mundo fazendo sabatina para você, perguntando, qual é o retorno, tal, quanto tempo um aluno fica no estúdio, que é isso, quanto você gasta para prospectar, quanto você faz isso, qual a rotatividade de funcionário, a gente aprendeu muito, muito nesse período, assim, e... Agora a gente está tranquilo. E durante a pandemia a gente também teve histórias de fracasso, assim. Fracasso que eu digo no sentido, a gente tinha 3 unidades, a gente teve que fechar uma. É um filho que morre, não é legal, mas ao mesmo tempo é um baita aprendizado. Você pega o seu ego, você coloca no bolso, você cuida dele, então isso também é legal.